E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia, cujo tema é a extinção dos dinossauros. Mas é claro, antes de chegar a comentar sobre a extinção dos dinossauros, vamos falar um pouquinho sobre a origem dos mesmos. Os dinossauros, eles são originários aí no planeta Terra há pelo menos 220 milhões de anos atrás. Sabemos que os dinossauros foram dominantes no planeta Terra por pelo menos 160 milhões de anos. Eles evoluíram muito e eram classificados como répteis gigantes. Nós sabemos que alguns dinossauros passavam facilmente aí dos 20, 25 metros de altura. Eram animais bastante grandes. Pois bem, eles dominaram a era que é conhecida como Era Mesozoica. E essa Era Mesozoica, marcada pelo domínio dos dinossauros, ela acabou sendo encerrada a partir de 65 milhões de anos atrás. Pois bem, gente, essa era foi encerrada justamente com a queda de um meteoro em Yucatán. Yucatán, para quem tem dúvida, eu vou exibir uma imagem aqui, tudo bem, mas é no México. E esse meteoro ele caiu justamente em águas rasas, ou seja, não houve nenhuma absorção de impacto por meio do solo ou então pelo oceano. Na verdade, foram em águas rasas, então o impacto acabou desencadeando uma série de eventos. Mas antes de falarmos desses eventos e da própria extinção, é interessante notarmos que existem outras hipóteses. Então, se vocês pesquisarem, imagina, facilmente vão achar outras hipóteses, e até hipóteses recentes sobre a extinção dos dinossauros. Mas aqui a gente está trabalhando com a hipótese mais aceita pela ciência. E é uma hipótese que particularmente tem uma riqueza de detalhes bem interessante. Pois bem, esse fragmento rochoso, esse meteoro que acabou se chocando com a Terra, ele tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Era uma rocha muito pesada. E essa rocha era repleta de elementos pesados, logicamente, e gelo. E essa rocha ela veio a pelo menos 70 mil quilômetros por hora. É uma velocidade considerável. Ela veio, atravessou o planeta todo e se chocou em Yucatán. Ah, professor, mas chocou em Yucatán, como acabou desencadeando várias catástrofes? Pois bem, gente, saibam do seguinte, a América do Norte, assim como a Mongólia, hoje o território da Mongólia, enfim, o continente asiático, abrigava várias espécies. E os dinossauros, por esse excessivo de concentração, na realidade pagaram um preço muito caro. Basicamente, em 5 minutos, nós tivemos pelo menos 70% dos dinossauros desaparecendo do nosso planeta. Ou seja, a partir da queda desse fragmento, nós tivemos uma série de catástrofes sendo desencadeadas. Eu vou citar algumas das catástrofes que foram mortais, letais a esses dinossauros. Nuvem de poeira. Logo após o impacto, nós tivemos uma nuvem de poeira que recobriu todo o planeta Terra. E essa nuvem não foi dissipada com facilidade, ou seja, impedindo a luz do Sol chegar ao planeta Terra e impedindo processos comuns como a fotossíntese, ou seja, condenando o planeta Terra à escuridão. E não basta recapitularmos só isso. É necessário comentar que existiam dinossauros que eram herbívoros, carnívoros e também onívoros. Os herbívoros fazem parte da cadeia alimentar dos carnívoros e onívoros, ou seja, alguém ficou sem comida. Primeiro os herbívoros, depois os carnívoros e onívoros. E isso, gente, não foi só. Ou seja, nós tivemos a queda liberando uma energia muito mais forte do que qualquer arma nuclear já desenvolvida por um ser humano. Primeiro o impacto, depois nós tivemos nuvens de poeira. A nuvem, aliás, de poeira. Em seguida, nós tivemos o desencadeamento de um abalo sísmico gigantesco. Se fosse hoje, ele se encaixaria com 11.1 na escala Richter. É muito poderoso. Em tempos modernos, só para vocês terem uma dimensão, o mais forte registrado foi 9,5 no Chile. Foi um local menos habitado ali e não acabou ocasionando tanta destruição. Mas 9,5 já é um nível muito alto. Então, nós tivemos aí 11.1, ou seja,
praticamente todas as falhas do planeta, todas as placas entraram em atividade ao mesmo tempo. 11.1 é muita coisa, gente. Depois disso, como o professor já comentou aqui, nós tivemos essa nuvem de poeira recobrindo o planeta Terra. O que acabou ocorrendo? Resfriamento, quedas bruscas de temperatura. E essas quedas bruscas também não faziam parte do cotidiano de nenhuma espécie de dinossauro. Então, o que acabou ocorrendo? Também tivemos dinossauros morrendo de frio. Outros exemplos interessantes relacionados ao próprio processo da fotossíntese, nós temos o quê? A morte da vegetação. Florestas acabaram sendo incendiadas, nós tivemos florestas sendo praticamente congeladas e nós tivemos florestas sendo dizimadas por terremotos. Então a comida dos herbívoros, imagine um triceratops que vai aparecer aqui na imagem, um triceratops ele consumia muitas toneladas de folha por dia. Era muita vegetação, era muita demanda. Então isso acabou ocasionando a morte daqueles sortudos que acabaram sobrevivendo aos impactos, terremotos e também atividades, catastróficas que ocorriam naquele momento. Após isso, gente, outro evento catastrófico. Mega tsunamis. Os tsunamis são classificados, as ondas gigantes, 30, 40 metros. 30, 40 metros eram pequenas se comparado aos mega tsunamis. Nós tínhamos mega tsunamis de 70, 80, 90 metros. É muita coisa. Isso acabou dizimando outra série, de espécies de dinossauros. Além disso, nós tivemos o quê? Gases sendo liberados como o sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é altamente tóxico, altamente nocivo. Ele paralisa pulmões. Então, dinossauros também sendo ali condenados por um gás, ou seja, uma ferramenta que não havia defesa. E depois ainda nós podemos ter as aves. As aves, você pode estar pensando, nossa, mas os dinossauros que tinham asas ou capacidade de voar, eles escapavam, eles procuravam abrigo. Até procuravam, gente, mas existiam nesse momento também vários locais com chuva de material piroclástico. Material piroclástico é aquele que sai expelido aí de vulcões. Então, o tempo todo, rochas caíam do céu de maneira incandescente, ou seja, rompendo as asas desses animais. Pois bem, gente, os dinossauros eles foram extintos em uma situação extrema. Não foi somente a queda do meteoro, nós tivemos outras catástrofes sendo desencadeadas também. Todas, é claro, provocadas justamente por esse estopim, esse dedo no gatilho que foi a queda desse meteoro. Pois bem, gente, hoje eu apresentei um evento extremo, algo que eu gosto bastante. Só para citar algumas curiosidades para encerrarmos esse vídeo, o maior dinossauro que esteve na face da Terra foi o titanossauro, e ele era herbívoro, um exemplar gigantesco. Eu também cito bastante em sala de aula a velocidade e a inteligência presente nos Velociraptors. Eles eram animais muito inteligentes e eles eram animais carniceiros, então eles provavelmente foram aqueles exemplares que conseguiram sobreviver até onde deu literalmente. Outra curiosidade bastante interessante é que os Triceratops e Tiranossauro Rex, os tiranossauros eles eram muito agressivos, carnívoros. Os Triceratops herbívoros, eles travavam imensas batalhas. É claro que o T-Rex era muito forte, muito agressivo, com as suas patas aerodinâmicas acabava vencendo a maior parte dos combates, mas eram duelos interessantes. Pois bem, gente, por hoje era isso, agradeço a atenção de todos vocês, peço que curta e compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário se esse assunto é interessante ou não, se você deseja talvez uma parte 2 falando sobre os dinossauros de uma maneira distinta, é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu trabalho bastante em sala de aula e eu espero também o seu feedback, e aí o seu comentário aqui embaixo para saber se eu estou indo para o rumo certo, se os vídeos estão bacanas. Pois bem, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!